Tem alguém me mutando aí, galera, me ajuda. Estão conseguindo ver minha tela aí direitinho? Ok. Sim, Ok. Sim, né? Sim. Então, beleza, vamos iniciar aqui. Vamos começar com o primeiro assunto importante na área da segurança do trabalho. Esse material é um dos nossos clientes, porém, ele está dentro da NR1, tá? É nada mais é do que copia e cola do que está na norma. Caso vocês tenham curiosidade de estar lendo a NR1, tudo que está aqui referente ao assunto direito de recusa está lá na NR. Peraí que o meu tá travando. Primeiramente, pessoal, atentar, né, as rotas de fuga de onde vocês estiverem, né? Tem gente que trabalha home, tem gente que está dentro do posto de trabalho do cliente. Então, cada localidade aí tem suas rotas aí, né? Observar se as portas não estão trancadas, não estão obstruídas. Prédio também, né? Como é que está a situação aí em caso de rota de fuga da área. Não vou entrar em muitos detalhes do cliente aqui, porque a gente não tem só Vale aqui, né? Contratos Vale, a gente tem outros contratos aqui, e o intuito é a gente passar a mensagem da importância das regras de segurança. O que significa o direito de recusa? Ele é um instrumento que assegura ao trabalhador a interrupção de atividade de trabalho por considerar que envolver risco, quando envolver risco grave e iminente para a sua saúde e a segurança de outras pessoas. Eu trabalho na área da Vale há muitos anos e nunca via alguém solicitando essa ferramenta, tá? Porém, ela existe. O resultado esperado dessa ferramenta é que o trabalhador ele trabalhe preservando todos os seus direitos. Sempre que ele for identificada qualquer situação de risco grave e iminente de acidente, até que os riscos sejam mitigados ou eliminados. A aplicação deste padrão, ele é aplicável a todas as gerências do Complexo Vale, não só Vale, tá? Qualquer área industrial que vocês trabalhem, qualquer ramo de atividade, isso é uma NR, é uma norma regulamentadora, tá? É um direito do trabalhador que ele tem quando ele vê que está numa situação ali que possa acontecer qualquer situação de risco para ele, tá? Então, o que que diz a NR1 referente a esse assunto? Está lá em disposições gerais, diz que a NR, o direito de recusa, ela é assegurado pela NR1, que traz em suas disposições gerais, nesses itens de 1.4.3 e 1.4.3.1, informações completas para o trabalhador e também para o seu empregador. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente aos seus superiores hierárquicos. Já no item ponto 1, 4.3.1, comprovada pelo empregador a situação de grave e eminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. Isso significa que sempre que você estiver diante de um risco grave e eminente, é necessário que se interrompa a atividade, eliminando-a ou controlando-a de antes de que você e outros colegas sigam com essa atividade. Lembre-se, essa atitude ela é correta, é o que a empresa também espera de você e também a sua família esperam isso de você. Porém, quando a gente vê esse tipo de situação, que a gente às vezes está sendo colocado ali, né, exposto àquela atividade, que você vê que está faltando condições seguras, surgem vários questionamentos na nossa cabeça, né? Será que eu posso realmente recusar fazer aquela atividade? Será que outra pessoa vai fazer no meu lugar? Será que isso pode prejudicar minha carreira? Será que meu líder vai compreender a minha recusa? Será que eu vou ficar mal visto por não entregar aquele serviço? Infelizmente, a gente vê, né, nessas obras aí de rua, por exemplo, cada situação triste que muitas vezes a pessoa faz aquilo ali porque ela não tem um apoio, né? Então, o bom da área industrial, que a fiscalização geralmente é melhor, né? O apoio das áreas dessas empresas grandes que realmente se preocupa com a integridade das pessoas,
são bem melhores do que quem trabalha nas condições na rua. Infelizmente, a gente sabe que a nossa justiça, né, do Ministério do Trabalho aí não é tão eficaz, ela não acompanha tanto assim, ela não é efetiva, vamos dizer assim, né? Então, por isso que muitas vezes a gente acaba vendo situações bem tristes, né, na área, assim. Então, primeiramente, você é um ser que é insubstituível, né? Principalmente para sua família. Então, se você faltar por algum motivo, ficar incapacitado por algum motivo, quem vai sentir, além da empresa, né? Não é que você seja descartável, jamais seria, mas a sua família, com certeza que vai, né, tá sofrendo mais as consequências. Então, o ideal é sempre você estar se colocando no seu questionamento na sua cabeça. Eu realmente preciso passar por isso? É necessário passar por isso? Não. Ninguém tem que entrar num lugar exposto sem saber se se vai dar certo ou não, ficar na dúvida, né? Então, por isso que existe essa ferramenta, direito de recusa, qualquer cliente que vocês forem, porque ninguém é obrigado a trabalhar numa condição dessa, tá? O intuito da ferramenta é visar a segurança, né? Todos nós precisamos fazer a nossa parte, tendo aquela obsessão por segurança, gestão de risco, praticando o diálogo aberto e transparente, tomando decisões certas de forma empoderada e comprometida com os valores da empresa. Caso aconteça, né, seja solicitada a abertura, essa questão da direito de recusa, geralmente as suas áreas industriais têm um formulário próprio, tá? Esse material eu peguei do Cliente Vale, esse é um modelo do formulário deles, tá? Como eu disse, eu trabalho na área da Vale há muitos anos e eu nunca vi alguém realmente, de fato, precisar ter que solicitar o direito de recusa, tá? Por quê? Porque se você vai executar uma atividade que você vê que tem um potencial de risco, já pode ter certeza que tem coisa errada, certo? Então, não é interessante para ninguém, um encarregado de obra, um engenheiro, um líder de equipe, expor a equipe dele, tá? Então, a gente consegue ter um diálogo bacana, né, com a liderança, também participar das análises de risco ali, né? Todo mundo, toda aquela engrenagem ali que vai fazer parte daquela atividade tem interesse que aquela atividade ocorra da melhor forma possível, sem se expor, sem machucar ninguém, tá? Mas se for necessário solicitar essa ferramenta, saiba que ela existe, tá? E existe toda uma comissão por trás que vai estar fazendo aquela análise realmente do porquê que foi necessário a solicitação dessa ferramenta. Aí vai estar envolvendo toda a liderança, vai ter um comitê de análise de direito de recusa, o pessoal da segurança vai participar, o líder, o funcionário que solicitou a ferramenta, o gerente, tá? O intuito nada mais é que a gente precisa fazer aquele serviço, mas vamos analisar se dá para a gente retornar ou não a atividade daquela forma segura. Então, tem todo um fluxo aqui para poder estar fazendo essa liberação. Em que momento a gente vai colocá-la em prática? Diante do acontecimento, conjunto das duas situações abaixo pode acontecer. Caso você não se sentir seguro, né, para realizar essa atividade, quando vocês não obtiverem apoio da sua liderança imediata para eliminação ou controle do risco grave e eminente, e reforçamos que a recusa em realizar uma atividade que nos coloque em risco deve ser vista por nós como algo natural e valorizado pela empresa, tá? Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Ninguém faz segurança sozinho, tá? Então, chegou aqui uma mensagem final, né, que amanhã pode ser tarde. O comportamento seguro deve sempre começar hoje, deve estar sempre atento. Então, referente ao direito de recusa, esse foi o assunto, bem curtinho mesmo. Já vou entrar em outro assunto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Tá conseguindo ver minha tela aí direitinho? Sim. O pessoal tá tão quietinho que eu tenho que ficar perguntando. Estamos. Ótimo. Perfeitamente. Ok. Tá ótimo. Ok. Ok, então agora vamos para outro assunto, né? Que é o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. O PGR, ele é um programa que visa a melhoria contínua
das condições, da exposição dos trabalhadores por meio de ações multidisciplinares e sistematizadas, sendo o PGR mais o GRO. O GRO é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, tá? Que nada mais é do que um conjunto de ações coordenadas de prevenção que tem por objetivo garantir aos trabalhadores condições e ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é realizado em cima de outras normas de segurança, tá? Que é aquela questão lá da identificação, da avaliação, né, quantitativa e qualitativa. Também envolve a equipe de medicina após a constatações dos riscos, se aqueles exames realmente, se ele está apto, né, para trabalhar naqueles tipos de condição. Tem a NR18, que é as condições de saúde e segurança na construção civil, também que entra, né, se for o ramo da atividade. Então, lá em 2020, o governo anunciou que teve as atualizações das NRs, e a partir de agosto de 2021, as novas redações entraram em vigor e todas as empresas são obrigadas a implementar essas medidas, tá, de controle. Então, como eu disse, o Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, ele entrou em vigor já em 3 de janeiro de 2022, tá? Então, antes de janeiro de 2022, vocês com certeza já ouviram falar do PPRA, que foi extinto, e entrou o PGR. Eu vou explicar por que que o PPRA, mais nos slides à frente, foi extinto e esse programa passou a vigorar nas empresas. Então, ela veio fazer essa questão da substituição e houve a metodologia bem mais ampla, bem melhor, com o intuito de avaliar melhor as exposições aos agentes ambientais. O que é considerado risco ambiental, né? Onde o PGR faz as avaliações dos riscos ambientais. São os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em função da sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, o PPRA, ele era muito em cima dos riscos ambientais. O que são os riscos ambientais? Os agentes físicos, químicos e biológicos. Os físicos são as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, como, por exemplo, o ruído, o calor, a vibração, a radiação. Os químicos já são as substâncias compostas ou produtos químicos que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias ou que possam ter contato ou também serem absorvidos pelo organismo através da pele ou ingestão. Os exemplos de agentes químicos são vapores, poeiras, gases, fumos e névoas. E já os agentes biológicos são organismos e micro-organismos causadores de doenças infecto-contagiosas do homem, tais como bactérias, fungos, vírus e protozoários. Exemplos disso é quem trabalha com coleta de lixo, trabalho em galerias de esgoto, contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. Então, antes o PPRA só avaliava esses 3 agentes ambientais, tá? Aí, o que aconteceu? O PGR, né, que veio substituindo o PPRA, ele já é um documento, ele já é um programa mais completo. Por que que mudou o PPRA para o PGR? O PPRA ele se tornou um pouco limitado. Isso porque ele dizia mais a respeito desses riscos químico, físico-biológico, né, que eu falei para vocês quais são. E dessa forma, a intenção da substituição do PGR é tornar essa ferramenta administrativa uma estratégia para resolver os riscos no ambiente ocupacional também. Ou seja, a intenção não é somente identificar e controlar esses problemas, mas sim combater os acidentes de trabalho. Então, o PGR ele vem além e passa a exigir também atenção aos fatores ocupacionais que englobam os riscos também ergonômicos e de acidentes. Então, o que são os riscos ergonômicos? A má postura, postura de trabalho inadequado, levantamento de peso, dentre outras atividades que exijam esforço físico intenso a esses riscos. E, além dessa identificação, né, dos riscos ergonômicos, existe também outro programa, que é a análise ergonômica do trabalho, também, que é solicitada geralmente pelos clientes, dependendo da área aí, uma análise mais criteriosa em relação a esses riscos ergonômicos.
Outros riscos também que entram no PGR é os riscos de acidente, que antes não apareciam esses dois riscos no PPRA. O que são os riscos de acidente? São condições perigosas que podem resultar em acidentes, como má iluminação, operar maquinário sem o uso de equipamento de proteção ou sem o devido treinamento, trabalho em altura, com eletricidade, etc. Realizar o mapa de risco ajuda a viabilizar, identificar e reduzir cada risco, juntamente com outros laudos de segurança. É fundamental para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, garantindo a saúde e segurança do trabalhador. Então, o PGR, ele é montado em cima de dois pilares. É feito um inventário de risco, tá? Para se confeccionar desse documento. O inventário nada mais é que o levantamento de todos os riscos do ambiente do trabalho e a caracterização desses riscos envolvendo a avaliação, sendo tanto qualitativo ou quantitativo, vendo a severidade e probabilidade. Além de fazer todo esse levantamento dos riscos, posterior vai ter o plano de ação, tá? Por isso que ele ficou um documento mais completo. O plano de ação é o prazo de adequação, eliminação, minimização dos riscos associado que foi levantado no inventário. Então, pessoal, qualquer empresa que contrate pessoas como funcionários, nem que seja uma pessoa CLT, já é solicitado pelas empresas grandes o PGR. Por quê? As empresas vão estar demonstrando que o funcionário está sendo liberado numa área onde está sendo feito um mapeamento daqueles riscos e o controle daqueles riscos, como a empresa trabalha em cima daquilo. Então, sem esse PGR, ninguém é mobilizado em contrato nenhum. Então, a gente tem os nossos programas, sabe que a gente tem nossos programas e está tudo ok, tudo conforme, tudo autorizado e liberado pelo cliente, tá? No levantamento dos riscos, né, quando a gente faz o inventário de riscos, também tem a parte dos riscos ambientais, que nada mais é que uma investigação preliminar das possíveis riscos ambientais existentes no local de trabalho, através do levantamento das matérias-primas daquela área que o funcionário está trabalhando, produtos, quais são os subprodutos próximos que eles estão trabalhando, qual é o maquinário, equipamentos, e também as ferramentas que ele vai estar utilizando, né? Dependendo do equipamento, pode ser ruidoso, pode vibrar, enfim. Então, tudo isso é avaliado com certos equipamentos específicos, tá? Então, vai ser levado também em consideração não só esse monitoramento, mas também a opinião dos colaboradores que estão ali trabalhando ali naquela produção, tá? Então, a visão dos trabalhadores também é considerada ali. Geralmente, a avaliação desses riscos, no caso quantitativa, eles são feitos com equipamentos específicos, né? Quem geralmente faz esse tipo de avaliação é uma empresa de segurança na área ocupacional, tá? E nada mais é do que estar avaliando aquela exposição no ambiente que o colaborador está trabalhando. Não só questão de local, mas como a intensidade, o tempo de exposição, qual que é a concentração, e para poder estimar o potencial de dano à saúde dos trabalhadores. Então, através desses equipamentos, vai ver, né, se a área está dentro do limite de tolerância, se aquela área tem muita poeira, se tem muito ruído, se é quente. Então, existem vários tipos de equipamentos ali local que é necessário ver se realmente aquele ambiente de trabalho não vai trazer nenhum problema de saúde, vamos dizer assim, tanto física como mental, tá? Após verificado, né, feito todos esses levantamentos, vai ter posterior os controles dos riscos, que é a etapa de controle da exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais, que vai estar, onde vai vir toda uma recomendação de segurança, como foi feito esse estudo, vai vir todo um planejamento seguro e também a implantação dessa avaliação de medidas que vem para eliminar, se possível, aquele risco. Se não tiver como eliminar, a gente vai neutralizar. Se não tiver como neutralizar, a gente vai estar reduzindo a ação desses agentes sobre os trabalhadores. Então, isso pode ser feito de diversas formas, né? Então, intervir sobre as operações,
reorientando as pessoas nos procedimentos que possam eliminar ou reduzir a exposição. Tudo faz parte aí do processo seguro de uma liberação de atividade. Então, a saúde é o que interessa. O intuito dessa ferramenta nada mais é do que estar avaliando ali todos os perigos antes de fazer uma liberação naquele local. É de responsabilidade da empresa estabelecer, implementar e assegurar o aprimoramento do PGR como atividade permanente e de forma que o ambiente de trabalho seja um objeto de uma vigilância contínua para que os riscos ambientais sejam detectados, eliminados e controlados antes que sofram qualquer efeito prejudicial. Então, o assunto também de PGR era esse. O PGR vem primeiro, tá? Primeiro é feito todo aquele levantamento dos riscos, toda aquela avaliação, para depois ser confeccionado o PCMSO, que é um programa que tem que. Ele é integrante ao PGR, só que o primeiro documento lá, o PGR, o pessoal da equipe da segurança, geralmente, né, que faz todo esse levantamento, e após verificar todos os riscos ali, a gente passa esse documento para o setor de medicina confeccionar o PCMSO, porque quem define os exames são o médico, né? Então, vamos falar do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Uma das inovações da NR7, que é o que fala sobre o PCMSO, foi a interação do programa com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, com o programa com o PCMSO, né, com o Programa de Médico de Saúde Ocupacional. Então, esses programas, eles devem trabalhar de maneira articulada. O PCMSO é elaborado com base nos riscos que foram identificados e classificados no PGR. Existindo dúvida em relação aos riscos descritos no PGR, o médico responsável pelo PCMSO deve reavaliar os riscos em conjunto com os responsáveis do PGR. O PCMSO é a parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da organização do campo da saúde, de seus empregados, devendo estar harmonizado com os dispositivos das demais NRs. Então, o PCMSO nada mais é do que um programa de controle médico e saúde ocupacional que tem o objetivo de realizar o monitoramento biológico dos empregados e está previsto pela norma regulamentadora 7, e sua revisão deverá ocorrer anualmente ou quando houver alterações significativas no processo. Então, os exames médicos é a principal fonte de controle do PCMSO, é o exame ocupacional, ele é obrigatório, e ele visa verificar a aptidão do empregado para exercício das suas atividades laborais. Os exames, eles baseiam-se na exposição do empregado aos riscos ambientais da área ou da função. Então, quais são os exames ocupacionais que a gente conhece ali, que está descrito no PCMSO? Quando você entra na empresa, né, todos têm que fazer o exame admissional, que ocorre antes da admissão de um empregado, onde vai estar constatando ali realmente se a pessoa é apta para estar exercendo aquele tipo de atividade, naquele local que foi avaliado, se ele vai trabalhar em altura, se ele vai trabalhar em espaço confinado, se ele vai trabalhar com eletricidade. Tudo isso tem que estar escrito apto no ASO, né? Tem atividades que são mais críticas, vamos dizer assim, então tem que estar de forma clara no ASO da pessoa, tendo essa autorização que é o médico que libera. Após passar de um tempo, ele vai fazer o exame periódico, tá? E no periódico vai ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. Após essa atualização na NR que teve, os empregados que estiverem Bom dia, meu expostos a amigo. risco. Oi, tem com o áudio Beleza? aberto aí. Pessoal, Oi? quem é que está com o áudio aberto? É perto, aqui na Pedra da Cebola, perto da maternidade de Santa Peraí, Úrsula. ressalta. A pessoa acho que deve estar fora do. Estão vendo minha tela aqui? Estão vendo? Ok. Sim, estamos vendo. Tá, Sim. vamos voltar. Eu falei do exame admissional. Perfeito. O periódico, ele deve ser realizado se houver qualquer risco ocupacional identificado e classificado no PGR, e também para portadores de doenças crônicas que aumentam a susceptibilidade a tais riscos.
a cada ano, ou seja, se tiver risco ambiental, que foi todos aqueles que eu falei, risco químico, físico, biológico, ergonômico de acidente, ou seja, todo mundo vai ter que fazer esses exames, né? E também quem tem doenças crônicas de forma anual ou a critério do médico responsável que está avaliando aquele funcionário e de acordo com a periodicidade específica no anexo 4 da norma. São vários critérios lá que os médicos colocam. Se houver necessidade de um intervalo menor, vai estar naquele anexo de acordo com aquele problema de saúde que aquele funcionário apresentar ou tiver, tá? Se houver também empregado exposto à condição hiperbáricas também, o tempo de intervalo é menor. Já para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Mas é bem difícil uma atividade que não tenha um risco ocupacional, né? Mas se não houver, é a cada 2 anos. No nosso caso, a gente vai fazer de forma anual. Outros exames que existem é quando você retorna ao trabalho após o afastamento maior que 30 dias, por doença ou acidente de qualquer natureza. Caso houver também mudança de função, então, antes da mudança de cargo ou função, é feito esse exame. E também no demissional, é realizado antes do desligamento do empregado, visando verificar e documentar as condições de saúde naquele momento. Então, o intuito dos exames, quando a pessoa sai, é constatar que ela está saindo da mesma forma que ela entrou, né? Se ela foi liberada no admissional, é porque ela tá apta, tá ok, tá com a saúde em dia para estar executando aquele serviço, aquela atividade. E o demissional vai constatar realmente que ele está saindo da mesma forma que entrou. Então, pessoal, além desses exames médicos, existem outros programas, né, que são complementares aos programas médicos, né, do PCMSO, só que são programas separados, não está dentro do PCMSO. Por quê? Quando vamos falar do PCA, que é Programa de Conservação Aditiva, vai ser uma série de regras que eu vou estar falando nos próximos treinamentos mais profundos sobre esses itens, PCA, PPR, por que que ele existe, como que ele funciona, qual o intuito dele. Está falando nos próximos treinamentos aqui mais para frente. Então, faz parte dos controles médicos e também as campanhas de saúde. Não vou entrar em detalhe agora de PCA, porque eu vou falar nos próximos slides, nem do PPR, mas os programas de saúde são aquelas que a gente faz anualmente, né? É uma obrigação das empresas brasileiras que contratam pessoas como funcionários, né? A estar fazendo esses alertas para ajudar mesmo o governo, as pessoas estar se conscientizando que os problemas existem, que todo mundo tem que se cuidar, todo mundo tem que se autocuidar, cuidar de quem está próximo da gente, né? Porque a nossa saúde é a nossa principal fonte para a gente continuar no nosso ambiente de trabalho, conseguindo desenvolver tudo que a gente precisar, tanto em casa como no trabalho. E a questão nada mais é das campanhas do que prevenção, tá? Tem muita gente que às vezes só vai no médico quando começa a sentir alguma coisa mais forte, né? Então, o intuito da prevenção é que a pessoa realmente vá com antecedência, faça aquele check-up anual para estar se cuidando, porque se houver qualquer coisinha, inicialmente, dá tempo da pessoa se cuidar, entendeu? Eu acredito que muita gente aí já passou por isso, né? Que já nas suas checagens anuais descobriram problemas de saúde que foram previamente deu tempo e é isso que o intuito das campanhas nada mais é do que isso, tá? Então, em relação ao PCMSO também era curtinho. Vamos para outro assunto. Eu estava falando sobre, dentro do PCMSO, né, que tem aqueles programas auditivos e respiratórios, que eu vou estar falando agora mais de forma detalhada um pouco sobre esses programas que são importantes caso houver na área de atividade ruído, né? A área com risco de ruído, onde as empresas têm que colocar algumas medidas mais específicas para que esse problema não venha impactar na saúde do trabalhador, né? Esse risco ocupacional, no caso, ambiental.
Então, o programa de conservação auditiva, o objetivo desse programa nada mais é do que mostrar a importância da audição para o nosso dia a dia, quais são os efeitos nocivos do ruído à nossa saúde, como a gente se previne, como que é a questão do uso correto dos EPIs. Então, dentro desse programa, nada mais é do que isso. Então, o intuito da proteção auditiva. Existem coisas que você não precisa perder. A audição é uma delas. Por que a gente fala em perder? Porque a perda auditiva, quando ela vai acontecendo, não tem retorno mais, né? Já era. Depois, só quem tem muito dinheiro, às vezes, para poder investir no equipamento, para botar no ouvido, que aquilo não é barato. Então, a melhor forma que a gente tem é a gente se auto-cuidar, se prevenir, porque não tem outro jeito, tá? Quem trabalha em área industrial, mesmo que seja pouquinho aquele ruído, mas que seja de forma contínua, né? Todo dia você está pegando aquilo um pouquinho ali, dependendo de como for esse tipo de ruído, ele vai prejudicando a saúde auditiva da pessoa e depois não tem mais jeito. Então, no ambiente existe o som, que já é uma coisa agradável, que é uma vibração que se propaga pelo ar de forma de ondas e que é percebida pelo ouvido humano. Geralmente é agradável, é suportável, não irrita, e ela pode ser mais ou menos perigosa dependendo da sua frequência e intensidade. Já o ruído já é um som prejudicial à saúde humana que causa uma sensação desagradável e irritante. Então, além disso, o grau de risco também depende de outros fatores como tempo e exposição. Então, o ruído é o que a gente mais costuma ouvir na área industrial, né? Referente por causa dos maquinários, equipamentos próximos ali. Então, dependendo da altura, da intensidade, de ficar muito próximo ali, isso vai causando prejuízo, como é que eu falo? Vai prejudicando a nossa saúde auditiva. Então, como eu disse, isso vai interferir na nossa saúde de acordo com a frequência e a intensidade. Vou entrar muito em detalhes, mas quanto maior for o nível de ruído, né, os decibéis ali vão subindo, maior isso vai impactando na nossa saúde de alguma forma. Então, de acordo com a legislação trabalhista, é obrigatório o uso de proteção auditiva quando o trabalhador estiver exposto a ruído a partir de 85 decibéis. Então, independente do nível, a gente já solicita, né, que seja feito a proteção ali, né? A gente dá os equipamentos certinho ali para que não venha impactar de alguma forma ali esse ruído no colaborador. Caso ocorra a perda auditiva aí, né, induzida pelo ruído, ela acontece de forma indolor, né? A gente não percebe, infelizmente. Pode passar despercebida, gradativa, mas ela é real. Ela é permanente e irreversível, mas sabemos que podemos nos proteger. A única coisa que a gente pode trabalhar em relação a esses riscos é a prevenção, não tem jeito. Então, quais são os fatores que influenciam? Tempo de exposição, quanto maior tempo, maior o perigo. Existem vários tipos de ruído, podendo ser contínuo, aquele sem parar, intermitente, que ocorre de vez em quando, ou de impacto, né, ocorre de repente. Então, esses são os tipos de ruídos que a gente geralmente está exposto, dependendo do local onde você está, e ele é bem prejudicial para a saúde da gente. Fatores que influenciam: distância do fator geradora, quanto mais próximo, maior o perigo. Intensidade, quanto maior a intensidade, maior risco para o trabalhador. Parece que está repetindo aqui, vamos lá. Perigo do ruído. Você imagina quais são os riscos potenciais gerados pelo ruído? Bem, são diversos, né? O que o ruído pode causar na saúde da gente? Mas ele também pode causar infarto. Estudo de Universidade Médica Alemã revela que a exposição prolongada ao ruído provoca arritmia bruscas, que podem levar ao ataque cardíaco. Então, não é só isso, né? Problema do ruído na nossa saúde. Quais são os efeitos? Problema de comunicação. A gente percebe que a pessoa que já tem uma perdazinha auditiva, ela já fala bem alto, né? Não consegue ouvir direito o que a gente fala.
Essa pessoa geralmente tem baixa concentração, desconforto e cansaço, nervosismo, baixo rendimento e também está propenso a acidentes, porque não está ouvindo direito, né? Então, ela pode ali estar propenso ali a sofrer qualquer ocorrência ali se ela tiver qualquer desse tipo de problema. Pode também efeitos ao organismo ocorrer insônia, impotência sexual, zumbido no ouvido, aumento da pressão sanguínea, contração dos músculos, ansiedade e tensão, né, que foram feitos os levantamentos aí desses efeitos na saúde. Como funciona o ouvido por dentro? O ouvido humano apresenta elevada sensibilidade para ouvir sons, desde aquelas que chegam com uma energia vibratória muito baixa até sons com elevada energia, como os produzidos pelas turbinas de aviões a jatos. Então, é o mais sensível dos órgãos do sentido do corpo humano, inclusive do que a visão e o olfato. Como que é o ouvido por dentro? Não sou profissional aí da área da saúde, mas existe vários mecanismos naturais de defesa para que a gente consiga, né, ter uma melhor estrutura para a gente poder ter de forma natural, conseguir ouvir melhor, porém, se tiver qualquer coisa que possa danificar esses cílios internamente dentro do ouvido da gente, existe um cílio natural que, com o passar do tempo, se ele não for protegido, ele vai se perdendo, vai perdendo a proteção natural dela e pode haver uma incapacidade aí de transformar essas ondas sonoras em impulsos nervosos, ocorrendo a perda auditiva, né? Então, com o passar do tempo, se não houver essa proteção, esses cílios internos eles vão sendo danificados e você vai tendo essa perda auditiva com o passar do tempo. Então, a perda auditiva, ela pode causar surdez, né, que é a diminuição da capacidade de ouvir os sons, que é uma doença bem frequente, que atinge cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos de idade, e afetam também milhões de trabalhadores, diminuindo a capacidade para suas atividades cotidianas de trabalho, estudo, lazer, comprometendo a sua qualidade de vida e da sua família. Fatores para a perda de audição. No ambiente de trabalho, né, com combinações entre agentes físicos e agentes químicos, podem também tornar-se riscos à saúde também no lazer ou segundo trabalho, né, como caso trabalha próximo a ambiente que tenha música alta, brinquedos ruidosos, práticas de tiro ao alvo, marcenaria doméstica, etc. E também causas patológicas como rubéola, meningite e infecção do aparelho auditivo pode contribuir para a perda de audição. Traumas causados pelo ruído. Existe o trauma acústico, que é a perda auditiva repentina causada por ruídos de impactos, como, por exemplo, explosões de dinamite, bombas e rojões. Existe também a perda temporária, que é a exposição a ruído intenso, mesmo por curto período de tempo, e a audição volta ao normal após algum tempo longe desse ruído. Então, por exemplo, em ambiente com música alta, trio elétrico, balada, discoteca, enfim, pode acontecer essa perda temporária, mas depois ela retorna. Mas também existe a perda permanente, que é a exposição a ruídos de alta intensidade, que ele é irreversível, pois destrói essas células auditivas, como, por exemplo, trabalhar com maquinários muito ruidosos. Quais são os sinais da perda auditiva? Zumbido ou som estranho no ouvido, incapacidade de ouvir sons baixos ou de alta frequência, dificuldade em ouvir e entender uma conversa ou fala ao telefone ou com qualquer outra pessoa. Os sons, eles são percebidos de formas abafadas. E como que é o tratamento aí? A perda de audição ocorre aos poucos, tá? E ela vai aumentando com o passar do tempo. Quando a pessoa se dá conta, não existe cura ou tratamento, pois a situação é irreversível. Então, gente, na verdade, o intuito do programa nada mais é do que alertar vocês se você está se cuidando, está utilizando o equipamento correto para isso, específico, fornecido pela sua empresa,
para poder estar prevenindo esse problema da perda auditiva. E quais são os equipamentos que a gente geralmente fornece aí? Existe os de plug, o abafador de ruído, tem aqueles plugs que são descartáveis. Então, dependendo da área industrial, eles vão dar o melhor, assim, que eles acham que protege mais, né? Então, tem áreas industriais, por exemplo, como o Cliente Vale, por exemplo, que eles não fornecem mais o plug, né? Mas é porque, com o passar dos anos, né, antigamente foi constatado que estava começando a dar umas infecções no ouvido do pessoal, porque esses tipos de equipamento, eles têm que ter uma boa higiene, sabe? Então, dependendo do local onde a pessoa trabalha, tipo de serviço, se a pessoa não fizer uma boa higiene, isso aí vai, aquele resíduo sujo que estiver botando no ouvido da gente, pode dar esse problema aí, né? Causando aí qualquer infecçãozinha no canal do ouvido. Então, por isso que a Vale prefere usar esse outro equipamento, que ele é mais fácil de limpar. Mais para frente eu vou falar como funciona a higiene do EPI, não vai ser o foco agora, mas o intuito do programa nada mais é do que estar alertando aí para você estar utilizando ele da melhor forma possível. É um equipamento fácil de colocar, não é difícil, né? Mas deve ser colocado de forma correta, porque senão não vai adiantar nada. Não vou dar detalhes agora de como faz o uso, porque no treinamento de NR6 eu vou estar falando melhor sobre isso. Então, dependendo do EPI, na área industrial, eles vão estar fornecendo um específico. Tem uns que o local não tem tanta necessidade de um equipamento que abafe tanto aquele ruído, né? Vai dar um que vai ter uma atenuação menor, geralmente o de plug, né? O abafador de concha, dependendo do modelo do fabricante, ele vai estar protegendo melhor, né? De forma completa ali aquele seu ouvido. Mas também existe a situação, às vezes, que eu já vi, vocês também já devem ter visto no ambiente de trabalho, as pessoas usando os dois ao mesmo tempo, tá? Isso não é proibido, mas pode acontecer, porque eu já vi. Como eu disse, os cuidados e a preocupação, vou estar falando mais nos próximos treinamentos. Instrução de inspeção e manutenção, limpeza e higiene, vou estar falando nos próximos treinamentos. Deixa eu voltar nas perguntas frequentes, que pode acontecer. Eu não preciso de proteção auricular, estou acostumado com ruído. Isso aí é bem comum a gente ouvir na área, né? Ah, esse ruído não está me incomodando, não, isso aí não é nada. Já acostumei com isso, tá? Então, isso é bem triste, porque a pessoa não está se dando conta que aquilo ali realmente está, sim, fazendo mal para ela, só que ela não está percebendo, ela já está acostumando com aquilo. Posso modificar meus protetores auditivos de forma a torná-los confortáveis? Não, você não pode alterar nenhum EPI. Peraí. Tá rolando uma obra aqui, não tô nem sabendo. Mas vamos lá. Peraí. Posso usar o algodão, um pedaço de papel ou outro objeto qualquer para me proteger desse ruído? Não. Tem que usar o equipamento que tenha CA, que foi testado, aprovado pelos órgãos competentes. Qualquer ruído provoca surdez? Depende, né? Do grau da intensidade. Algumas curiosidades, deixa eu voltar aqui. De 30 a 40% da nossa informação, ela é recebida através da audição. Todos nós nascemos com aproximadamente 40 mil células auditivas. São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas as cidades mais barulhentas do mundo, chegando a níveis ensurdecedores de ruído, aproximadamente 105 decibéis. No Brasil, há mais de 200 mil pessoas surdas, que é obrigatório o selo de ruído nos aparelhos eletrodomésticos, que na cidade de São Paulo foi criado o programa de silêncio urbano, e para medir o ruído, utilizamos um aparelho chamado decibelímetro. Então, quando tem essas medições na área, é utilizado esse tipo de equipamento aí, com a imagem no finalzinho aí. Então, vamos atentar aí, tá? Em todos os sentidos, a perda de audição pode mudar a vida. Não deixe isso acontecer. Os sons que entraram em seus ouvidos hoje vão decidir o que você vai ouvir amanhã. Você sabe o que fazer, só depende de nós, de você se proteger todos os dias. Então, a mensagem nada mais é da proteção auditiva que isso. Se preserve,
se cuide. Agora vamos falar sobre a proteção respiratória. Não consigo maximizar isso aqui, mas dá para passar. Então, o ar que respiramos, existe todos esses gases aí que são 21% aí de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de argônio e outros gases, né, que são necessários aí para se transformar no ar que a gente respira da melhor forma possível. Porém, quando a gente vai para uma área industrial, pode existir outros tipos de fatores ali que podem entrar no nosso canal respiratório se nós não estivermos protegidos de forma adequada. Então, pode existir no ambiente de trabalho as poeiras, né, que elas são formadas quando o material sólido é quebrado, moído ou triturado. Quanto menor a partícula, mais tempo ele vai ficar suspenso no ar, sendo maior a chance de ser inalado. Ai, então, desculpa, gente, tá rolando uma obra que eu não estava nem sabendo, mas enfim. Então, existe a poeira, as névoas também, que são pequenas gotículas usualmente criadas por operações de spray que ficam suspensas no ar. Então, essas névoas geralmente vêm provenientes de partículas de produtos químicos, né, que são necessários ali em alguma atividade suspensa. Existem também os fumos, né, ou fumos metálicos, que a gente conhece, que ocorre quando o metal é fundido, aquecido, vaporizado e se resfria rapidamente, criando partículas muito finas que ficam suspensas no ar. Então, a pessoa que mexe com isso, ele não vai usar só essa máscara aqui, né, que essa máscara aqui tem uma proteção ultravioleta aqui, né, contra esses raios, mas ele também deve usar uma máscara por baixo, geralmente a PFF2, que tem essa proteção contra os fumos metálicos. Existe no ambiente de trabalho também a possibilidade de estar trabalhando próximo a gases, que são substâncias que a temperatura ambiente estão no estado gasoso e são sempre invisíveis. Existe também no ambiente de trabalho, dependendo do ramo da atividade da empresa, vapores em suspensões, são substâncias que evaporam de um líquido sólido, da mesma forma que a água transforma vapor de água, e geralmente são caracterizados pelos odores. Então, assim como o nosso canal auditivo, o respiratório também existe defesas naturais do organismo. Internamente também lá na traqueia, indo lá para os pulmões. Existe toda uma rede de defesa natural também em forma de cílios, que também, com o passar do tempo, se não for feito essa proteção segura, ele também vai se perdendo e com isso vai chegando ali no nosso pulmão de forma bem que pode dar algum problema de saúde na gente. Para explicar melhor sobre esse assunto, eu peguei um videozinho aqui na internet de uma profissional que ela vai estar falando dessa proteção respiratória interna, que o foco dela é para quem fuma, tá? Então, mas na verdade a ideia é para todo o gás, tudo que a gente inala e põe para dentro, como que o nosso sistema respiratório funciona, tá? Então a gente vai focar mais nessa questão, porque ela é profissional da área da saúde e vai estar explicando melhor. Eu vim falar para vocês por que os fumantes têm maior probabilidade de infecção nas vias aéreas. Lógico, tem outros tipos de complicações, outras doenças, mas eu vou falar aqui em particular, né, das doenças relacionadas à gripe, resfriado, essas coisas assim, e infecções gerais nas vias aéreas. Para a gente entender isso, quando eu falo em fumar, pode ser cigarro eletrônico, pode ser charuto, pode ser o seu outro cigarro normal, tá certo? Mas de qualquer maneira, ao inalar esse cigarro ou ele tragar o cigarro, o que vai acontecer? Essa fumaça, ela vai passar pelas vias aéreas, então vai lá para pega a região da boca, a laringe, a faringe, aí vai para a região da traqueia, brônquios, bronquíolos e aí chega lá nos pulmões. Ao longo desse trajeto, tá certo? No nosso sistema respiratório, existem sistemas de defesa e de filtração do ar. Quando a gente pega, por exemplo, a região do nariz, tem os pelinhos aqui do nariz. Esse pelinho do nariz a gente chama de cília, tá? Ele é um ótimo filtrador. Então, quando você
né? Inspira, o que acontece? O ar vai passar por esse cília e esse cília ele retém partículas maiores. À medida que ele passa ali pela região da faringe, vai para a laringe, da laringe vai para a traqueia, lá na traqueia a gente vai encontrar cílios. Não são esses cílios aqui, são cílios que ficam na superfície da célula. Eu vou mostrar depois para vocês aqui na luz. Mas é assim, o ar vai passar pela narina, por exemplo, ou vai passar, no caso do fumante, vai passar lá para faringe, laringe, vai para a traqueia, da traqueia brônquios, bronquíolos, pulmão. Cília no nariz e os cílios na traqueia. Além disso, além dessas estruturas, existem células unicelulares que a gente chama de células caliciformes, grandes produtoras de muco, tá? E um monte de vasos sanguíneos abaixo desse tecido, ou epitélio que reveste, que é o tecido que reveste essas cavidades. Então tem vasos sanguíneos e também tem aglomerados de células de defesa. Então olha só, o ar, ele não é filtrado. Quem vai filtrar é o nosso sistema respiratório. Ele tem os cílios para reter partículas, lógico, não partículas grandes assim, visíveis ao olho nu, mas partículas, às vezes, que ficam suspensas no ar. Então, o cília já retém, porque é um filtro. Além disso, tem muito muco ao longo das vias aéreas. Esse muco ajuda a reter essas partículas ou agentes infecciosos, tá certo? E tem as células de defesa. Ora, uma vez que esses agentes ficam presos nesse muco, eventualmente células de defesa vão lá e destroem e combatem o nosso organismo. Uma coisa que é interessante quando a gente vai para a traqueia, que é uma via de condução do ar, né? Essa via de condução do ar, ele tem esses cílios e eles são dotados de movimento. A gente chama de movimento ciliar. Então, o movimento do cílio, supor nos meus dedos aqui, ó, o movimento ciliar, ele é assim, ó. Tá certo? Esse é o movimento ciliar. Então, imaginem vocês, muco, partículas retidas ou micro-organismos, e aí esse movimento ciliar ajuda a deslocar o muco que prendeu essas partículas ou agentes infecciosos e a gente consegue eliminar esses agentes. Então, são estruturas ao longo da passagem do ar que servem para filtrar, para proteger, porque retém partículas, eles servem para aquecer o ar, porque tem vasos sanguíneos, então ajuda a aquecer o ar, e mais uma defesa que a gente tem dessas células aí. Quando a gente fala em o uso de cigarro, charuto, narguilé, o que vai acontecer? Principalmente em relação ao cigarro, eu vou falar aqui particularmente do cigarro. Na fumaça do cigarro e para a obtenção do fumo, o que acontece? O fumo ele passa por uma série de processos químicos que envolvem substâncias altamente tóxicas. Amônia, arsênico, metano, quer dizer, são 4.999 compostos que são extremamente nocivos ao organismo. Então, ao inalar, a hora que a fumaça passa pelas vias aéreas, essas substâncias tóxicas, com o passar dos anos, ou do tempo, ou da quantidade de cigarro, essas substâncias que estão lá na fumaça começam a ser prejudiciais para as nossas células, principalmente aqui na região da traqueia, tá? Então vamos ver aqui, só para vocês terem uma ideia. Opa, minha canetinha. Então aqui eu fiz um esqueminha, só para vocês terem uma ideia, da traqueia. É um tubo por onde o ar vai passar, ele tem os anéis de cartilagem. Aqui tem a luz por onde a fumaça vai passar. E a traqueia, ao final dela, ela se divide em brônquios, tá certo? Que depois vão se dividir em bronquíolos e termina em pulmão, tá? Se eu pegar um pedacinho aqui, ó, da luz, do tecido que está em contato com a luz da traqueia. Então, tá aqui, tem o tecido aqui. É esse tecido aqui. E aí, o que acontece aqui na traqueia? Eu vou dar, deixa eu até colocar aqui, ó, traqueia. E o tecido que reveste a luz da traqueia, a gente chama de epitélio, tá? Esse epitélio aqui é um epitélio muito particular, porque é ele que contém o cílio, gente. Esses são os cílios, não é esse cílio aqui não, é o cílio que fica na superfície apical.
Aí eu peguei uma celulinha aqui e vou colocá-la de pé, só para vocês terem uma ideia. Então, na superfície apical, que é a parte de cima da celulinha, isso aqui está em contato com o quê? Com essa luz, que é por onde a fumaça vai passar. Nessa superfície apical, nós temos aproximadamente 300 cílios. São estruturas muito fininhas, muito pequenas, e ao microscópio óptico a gente só vê uma nuvenzinha, você não vê o cílio. Aí teria que ser microscopia eletrônica, mas enfim, são aproximadamente 300 cílios aqui. Por conta dos componentes nocivos que tem no cigarro, ele vai destruindo esses cílios. Então a pessoa, o fumante, ele vai perdendo pouco a pouco esses cílios. Dos 300 cílios que tem na superfície de cada uma das células lá na traqueia, ele vai diminuindo. Tudo por conta do quê? Da ação dos componentes do cigarro. Quer ver outra coisa que acontece aqui? No meio desse epitélio da traqueia, tem glândulas grandes produtoras de muco, como eu falei para vocês no comecinho, elas produzem uma substância viscosa que ajuda a reter partículas. Por conta da ação dos componentes que tem no cigarro, essas glândulas ficam super ativas. Elas começam a produzir muito muco. Olha que doideira. Por quê? É uma defesa do nosso organismo. Tem um agente estranho, ele é nocivo. Então o corpo começa, as células começam a produzir muito muco para tentar reter essas partículas. Então aumenta muito a produção de muco. E aí, se vocês repararem, normalmente os fumantes ele tem um certo pigarro, porque ele começa a produzir muito muco. Agora, junte muco em excesso com falta de cílios ou diminuição de cílios, o que vai acontecer? O fumante perde uma proteção importante, que é dos cílios, tá certo? Que vão deslocar, que vão ajudar com seu movimento ciliar a neutralizar e expelir os agentes ou os micro-organismos que podem ser nocivos. Então, o que vai acontecer? A hora que a fumaça passar, ela vai causando esse tipo de... Não é do dia para a noite, são anos, tá certo? Ela vai ocasionar uma diminuição do movimento mucociliar. Quer dizer, o cílio não está batendo, não está levando o muco. O muco vai ter bastante? Vai, tá? Essa diminuição dos movimentos mucociliares, ele vem por conta do excesso, e aí também pode acontecer isso, tem muito muco aqui, aí o cílio não consegue movimentar. Com o passar do tempo, vai diminuindo a quantidade de cílios, então já perdeu a filtração. Gente, nós temos uma filtração pelo cílio, e aí vem a filtração por esses cílios aqui da traqueia. O fumante perde isso. Não vai perder aqui da região da narina, mas daqui ele acaba perdendo. E com o passar dos anos, isso pode ser irreversível. Ah, então se eventualmente a pessoa parar de fumar, pode voltar? Pode. A quantidade de cílios que tinha antes pode retornar. Mas depende muito do tempo que a pessoa faz uso do cigarro. Bom, pensem, se muda a quantidade de cílios, será que não pode mudar a forma das células? Também pode mudar a forma das células. Se ela muda de um epitélio, que é assim, a gente classifica esse epitélio como epitélio, é um palavrão, tá? Epitélio estratificado, ou, desculpa, pseudo, é um falso estratificado. Pseudo estratificado, colunar, ciliado. Ele é pseudoestratificado porque parece, é um falso estratificado. Parece que ele tem várias camadas, mas ele só tem uma. Com a ação desses componentes da fumaça, lá do cigarrinho, o que vai acontecer? Esse epitélio pode deixar de ser pseudoestratificado e passar a ser estratificado. Isso é uma resposta do organismo a um agente nocivo. Se ficar só nesse processo de mudar a forma da célula, mas ele não perder a função dele, a gente chama isso de metaplasia. Menos mal. Menos mal. Porque às vezes, e na maioria das vezes, o que vai acontecer? Esta célula muda tanto a forma dela que ela perde a função.
E aí começa eventualmente uma divisão descontrolada e células não funcionais. Falou em divisão descontrolada, gente? Tumor, tá? Enquanto ficar na metaplasia, menos mal. Mas pode acontecer? Pode. 70% dos casos de fumantes, eles desenvolvem tumor. Nas vias aéreas, eu não estou falando na traqueia, nas vias aéreas em geral, principalmente na região do pulmão, que é a via final que chega a fumaça do cigarro. Pessoal, ela está falando do cigarro, mas o intuito é qualquer produto químico que nós nos colocar sem proteção para dentro. Isso aí foi só um exemplo do que ela deu, como que funciona essa proteção nossa respiratória dos cílios, qual é a importância dela, e se a gente continuar fazendo esse tipo de exposição com o tempo, o que ela pode causar. Então, foi falado aí dos cílios, né? Esses cílios, como que ele é saudável, quando ele está danificado, como é que ele fica. Então, isso pode ser bem prejudicial à nossa saúde, né, internamente aqui, pode causar vários problemas. E quando o nosso pulmão ele fica doente, ele é fica bem diferente, né, a estrutura dele internamente aí, dependendo do agente a qual a pessoa está exposta, tá? Se ela trabalha com sílica, carvão, caulim, o pulmão vai tendo alterações aí com o passar dos anos, podendo causar doenças irreversíveis aí, né? Então, para isso, no ambiente de trabalho, após feito toda essa análise dos produtos da produção ali, que são do local ou da parte de materiais ali da parte produtiva, vai ser classificado um respirador específico, né? Para o colaborador ele estar se protegendo. Então, existem vários tipos de proteção respiratória, podendo ser sem manutenção, com manutenção, baixa manutenção, pode ter com ar mandado, máscara autônoma, peça facial inteira, ar forçado. E como a gente vai saber se realmente ele é o ideal ali para aquela atividade? Como a gente vai saber como é que está a eficiência desse equipamento? Então, a gente vai ter que fazer alguns testes para saber de fato se você está sabendo fazer uma boa vedação. Então, o ideal também é você conseguir se comunicar, né, com esse equipamento, que esse equipamento também seja de fácil utilização. Dependendo da área industrial, se for um produto químico muito agressivo, eu já trabalhei em empresas que trabalhavam com produtos químicos que eram bem perigosos, e que era necessário, antes de uma liberação desse colaborador, já na integração, ele fazer um teste de vedação, né? Então, eles colocam esse capuz na pessoa, aí tem essa solução que está na mão do médico aí, que ele coloca dentro desse capuz com a pessoa com a máscara, com o intuito de ver se realmente fez uma vedação segura. Eu acredito que muitas pessoas aí no treinamento já participou desse ensaio de vedação, que é chamado também de fit test, que consiste no recebimento por parte do usuário do EPI, uma solução doce ou amarga através de um nebulizador. Tá? Então, se ele sentir alguma dessa solução, é porque ele não fez uma boa vedação. E ele só tira esse capuz quando ele realmente, de fato, não sentir nada. Agora sim, vamos para a parte de como colocar o respirador, né? Não é difícil, porém, ainda nos dias de hoje, a gente vê muita gente colocando errado, tá? O ideal é tirar o capacete, né? Colocar aqui na altura do seu nariz, ajustar. Uma tira fica atrás da cabeça, outra abaixo da orelha aqui, atrás nesse sentido. E muitas vezes a gente vê o quê? A pessoa quer botar as duas cordinhas no mesmo lugar, ou aqui embaixo, ou põe por cima do capacete, em cima do protetor auditivo. E isso estraga o equipamento e não veda legal, né? Tem também esse ferrinho aqui, deixa eu ver se está no próximo slide. Esse ferrinho também ele é ajustável de acordo com o nariz da pessoa, ele consegue apertar esse ferrinho aqui para ficar totalmente bem vedado. O outro tipo de respirador também não tem mistério, geralmente tem essas cordinhas aqui ajustáveis, tá?
e vai fazendo alguns testes aqui, assopra, fala, para ver se não está vazando nas laterais. Se estiver vazando é porque não está bem vedado direitinho. Outra coisa que atrapalha a vedação, barba, tá? Por isso que tem áreas industriais. Dependendo da atividade que você for trabalhar, que eles pedem para retirar a barba, porque a barba ela atrapalha a vedação correta. Usar equipamento sujo não é legal, equipamento danificado, fumar enquanto está usando o equipamento também, né? Às vezes a pessoa tira um pouquinho e vai fumar aí fica misturando aquela fumaça com o que ele está fazendo, e aí a proteção respiratória fica ineficaz no final das contas. Deixar o equipamento em qualquer lugar, às vezes a pessoa vai almoçar ou está indo embora, aí quando volta tá ali só pegando poeira. Então, como que a gente vai fazer para higienizar o seu EPI? Também não vou falar disso agora, eu vou falar na parte de NR6. Então, o intuito nada mais é do que o programa de proteção respiratória, é isso, demonstrar quais são os riscos, qual a importância de estar se protegendo na questão respiratória, quais são os riscos que tem para a sua saúde respiratória, como é a forma de higienização do EPI, como é a forma de colocação, preservação do equipamento. Então, esses programas, tanto respiratório quanto auditivo, nada mais é do que um programa completo que vai estar descrevendo ali, né, quais são os riscos daquela área de produtiva e como se proteger. É um documento bem robustozinho, interessante, dependendo da área industrial, eles pedem todo esse controle aí que as empresas façam aí para poder monitorar, né? Dizer realmente como é feito esse controle né, nessas áreas industriais, na empresa que está contratando esse serviço. Agora vamos para o tema aí EPI, NR6, né? Que é o equipamento de proteção individual, que é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e também a sua saúde. O intuito da segurança do trabalho é eliminar o risco. A gente vai tentar de tudo seguir essa hierarquia, né? Porém, nem sempre a gente consegue eliminar aquele risco, às vezes, no ambiente de trabalho. Então, vamos tentar substituir, por exemplo, eu vou precisar trabalhar cortando madeira com uma serra circular. Ou seja, aquele equipamento ele é muito ruidoso. Será que tem como a gente eliminar o ruído? Não tem como. Mas será que a gente consegue substituir aquele equipamento por um menos ruidoso? Provavelmente. Vamos procurar no mercado um que seja menos prejudicial ao operador ali, aquele funcionário que vai estar operando aquele equipamento? Pode acontecer. Outros fatores também de medidas de controle na hierarquia são os controles de engenharia. Por exemplo, eu preciso fazer vários cortes ali na carpintaria, por exemplo, e ao redor ali tem o pessoal da armação, pessoal da concretagem, por exemplo. Qual controle de engenharia a gente pode fazer para melhorar ali? Será que a gente consegue enclausurar esse local para que esse ruído não interfira nas pessoas ao redor? Tem como, dependendo do local, da área, né? Do interesse da empresa também, né? Entre os controles de engenharia, às vezes para modificar talvez o equipamento também, para ficar de uma forma menos prejudicial ali, de forma que trabalhe melhor e mais segura, tem como isso acontecer. Aí é por isso que entra os controles de engenharia. Vai ter também como medida de controle sinalização e advertência, né, no ambiente de trabalho. Ah, use o EPI aqui, use protetor auricular nesse ambiente, use proteção respiratória. Então, vai ser a sinalização, só comece a trabalhar com luva, dependendo do serviço. Então, isso faz parte aí dos alertas de segurança. Vai ter também as medidas administrativas, né? Quando falo de segurança, que nada mais é, às vezes, que a pessoa, às vezes, vai ser treinada para trabalhar com aquele equipamento, vai ter uma análise de risco, né? Do reconhecimento ali daqueles potenciais riscos que podem atingi-lo ali naquele momento de serviço. Os DSS também, geralmente, né, na área industrial, às vezes, dependendo da frente de serviço, existe aqueles DSS diários, né, que vai ter todo aquele alerta, despertar do dia, às vezes da atividade que vai ser feita no dia. Então, as medidas administrativas são nada mais isso, que a conscientização, treinamento, documentação. E, por último, e não menos importante, vai entrar também o EPI.
tá? Então, não adianta, às vezes, a gente pegar e só orientar e treinar o funcionário, sabendo que existe aquele risco, mas se ele não proteger o ouvido, não vai funcionar. Então, o EPI ele entra para integrar essa questão da hierarquia de proteção dos riscos. Quando fala de responsabilidades do empregador, o que que diz a NR6 aí? O empregador ele deve adquirir o adequado ao risco de cada atividade, né? Então, ele vai estar entregando o EPI para o funcionário de acordo com o risco que o funcionário vai estar exposto. O funcionário é obrigado a exigir o seu uso, tá? O empregador, no caso, ele é obrigado a exigir o uso para o colaborador. Por isso que muitas vezes coloca uma equipe ali de segurança para dar esse apoio, realmente fazer cumprir a regra, a norma de segurança, porque a empresa também é cobrada. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado de guarda e conservação. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higiene e manutenção periódica, dependendo aí do que for o equipamento aí. Existem empresas que, quando o colaborador ele sai da empresa, eles entregam os EPIs, e a empresa depois pega esses equipamentos, manda para uma empresa de higiene, depois reenvia isso para novos colaboradores. Isso não é proibido, tá? Não é errado. Porém, a nossa empresa não faz isso, dá tudo novo, tudo certinho, mas não é. Isso aí não é errado, tá? A lei protege as empresas em relação a fazer isso, mas a maioria das empresas não fazem muito isso, não. São geralmente empresas pequenas que fazem isso, né? E a empresa também deve comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada, né? Caso eles vejam que o EPI ele não está sendo eficaz ali naquele risco, ele pode também comunicar aos órgãos competentes. E a empresa deve registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser notados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Então, todo EPI que a gente entrega, a gente, da melhor forma possível, ele tenta fazer aquele registro na hora ali da entrega do EPI. Então, isso aí a empresa é obrigada a fazer, tá? Né? Porque não é implicância, não, porque realmente também ela é cobrada, a gente é auditado para saber se realmente é feito esse registro, né, de fornecimento periódico. Então, as empresas têm a obrigação dela, mas nós também, como empregados, temos nossas obrigações. Então, você vai estar recebendo aquele EPI, o intuito é você estar utilizando apenas para a finalidade a que ela se destina, vai estar se responsabilizando pela guarda e conservação, vai comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, existem vários tipos de EPI que é fornecido ao colaborador, podendo ser proteção de cabeça, olhos, face, auditivo, respiratório, tronco, membros superiores e inferiores, corpo inteiro, para queda de diferente nível e etc. Não vou passar vídeo, senão a gente vai demorar muito. Proteção de cabeça, a gente já conhece aí o nosso capacete de segurança, né? Existem vários modelos no mercado. Esse é o mais comum, né, que as empresas fornecem. Então, ele vai ter um sistema de amortecimento aqui, né? Famosa carneira. Jugular, área industrial, é obrigatório o uso da jugular, não é para ficar debaixo do capacete ali na cabeça, né? Porque se você sofrer qualquer queda ali, o capacete não vai sair sua cabeça. Então, por isso que ele tem essa cordinha ajustável aqui que se põe debaixo do queixo, né? E ajusta direitinho. Vai ter também a parte de trás alguns modelos, né, que você consegue ajustar. Todos eles têm só que o modelo atrás pode ser diferente. Então você consegue ajustar de acordo com sua cabeça. Vai ter, eles chamam isso aqui de aparador de suor, que também pode ser substituído, isso aí dá para tirar, dá para lavar. O casco dele é de polietileno contra impactos e também riscos elétricos e vai ter uma aba frontal. Tem modelos que a aba é total, tá? E esse aqui a gente fornece mais esse modelo aqui, normal. Existe a proteção para os olhos, né, que vocês conhecem, que são os óculos de segurança, que protege de vários tipos de situações, dependendo da atividade que o colaborador vai estar exposto. Podendo ser óculos incolor, verde com grau de soldador, contra poeira, contra radiações. Então, de acordo com o risco, o empregador vai estar fornecendo o EPI adequado ali.
Existe também o para proteção auditiva, que é para atividades com presença de ruído, que a gente já falou. Lembrando que o ruído ele tem vários efeitos prejudiciais à saúde. Proteção do sistema auditivo. Como eu disse, existe o modelo plug ou concha. Geralmente, a área industrial aí, a gente tem fornecido mais os concha aí, né, de acordo com o que o cliente libera. E ele é bem de fácil colocação, não tem mistério. Como funciona a questão do uso correto? A gente sempre vai estar alinhando ali a altura das conchas, né, de acordo com o tamanho da nossa cabeça. Ele é ajustável, geralmente na lateral, né? Você vai colocar aqui direitinho, põe o cabelo para trás, vê a questão da altura, vê se está vedando legal, direitinho. Conservação, evitar, né, colocar a mão suja, né, nesses equipamentos, dependendo da atividade, a gente entende que é difícil, mas procurar ter uma higiene também, né, para não impactar na sua saúde também. Proteção respiratória, já disse, né, que protege de várias situações aí, de acordo com o risco do processo produtivo ou do local. Diz que existem vários tipos de respiradores, de acordo com o risco do local. E caso não seja feita uma boa proteção, ele pode causar vários problemas de saúde, né? E diversos, de acordo com o ramo ali do serviço, do processo produtivo. Se você está recebendo um tipo de EPI específico, é porque ali realmente precisa daquele EPI específico, a gente fornece de acordo com os riscos dos clientes, que eles nos orienta e cobra. Então, dependendo do local aí, se você não fizer uma boa proteção, como eu disse, pode causar lesões pulmonares. Esse aí, por exemplo, é de partícula de carvão, observada em mineiros, populações de grandes centros urbanos ou de áreas poluídas, além de fumantes. Tem caráter inócuo, porém, sua evolução pode originar disfunções pulmonares graves. As partículas de carvão permanecem no tecido pulmonar ou nos linfonodos por toda a vida, porém, quando de forma excessiva, pode causar fibrose pulmonar. Então, o uso correto do respirador, ele deve ser sempre apoiado inicialmente no queixo, depois vão posicionando de forma que a boca e o nariz fiquem cobertos. Em seguida, puxar o elástico para baixo, passando pela cabeça e ajustando na nuca, fazendo o mesmo com o elástico superior, ajustando bem acima das orelhas. Teste dele, vocês vão fazer, como eu disse no treinamento anterior, com os 2 dedos de cada mão aí, você pressiona a peça de alumínio na forma modal ou formato do seu nariz. Equipamento bem, bem facinho, né, de colocar. Essa é a forma correta, tá? Não é os 2 elásticos aqui ou aqui embaixo. A gente vê muito na construção civil, né? A maioria, sempre quando eu trabalhei em construção civil, a gente tem que ficar orientando. O pessoal sempre costuma colocar em cima do abafador, em cima do capacete, enfim. Aí a gente tem que dar apoio, né, para quem trabalha nessas áreas aí, às vezes por falta de orientação, coloca de forma errada e a gente está ali para ajudar também, né? Aí está ensinando também a parte de outro tipo de equipamento também, que ele é ajustável, não tem muito mistério. Fazer o teste ali de vedação, soprar, para ver se o vento não passa pelas laterais. Questão da conservação, tá? Tanto proteção respiratória quanto auditiva, se for desses materiais que é de silicone, ou borracha, a limpeza desses equipamentos nada mais é do que água e sabão ou sabão neutro. Não é para passar álcool, tá? Não é para passar nenhum outro produto químico, porque pode vir a estragar o equipamento. Se for borracha, ele pode ressecar a borracha. O silicone também, com o passar do tempo, ele vai ficando dura. Então, o correto de uma higiene correta desses equipamentos é água e sabão, nada mais que isso. Não passem álcool em gel no equipamento para não deteriorar com o passar do tempo e também não ficar te incomodando com o passar do tempo, tá? Quando não estiver utilizando o respirador, lembrar de guardar em um local seco, se possível, né? Se estiver indo o plástico dele, põe ali dentro, coloque em um lugar apropriado.
Se sentir dificuldade na respiração, cheiro ou gosto do produto com o qual está trabalhando, talvez esteja na hora de trocar o respirador por um novo, no caso de respiradores sem manutenção, ou substituí-lo por um respirador com filtro com manutenção. Então, a questão também da troca, né, da periodicidade da troca daqueles máscaras de filtro, depende do local, depende com o que você está trabalhando, tempo de exposição, tá? Tem gente que vai na área poucas vezes, então não tem aquela necessidade de ficar trocando diariamente, né, o equipamento, né? Dá para usar outras vezes, mas dependendo do que a pessoa faz, assim, vai precisar de uma periodicidade maior. Então depende do ramo, do tempo de exposição, da intensidade do local ali que tem aquela exposição, que ele vai ver também a questão da troca. Foi falada a questão da barba, né? Área industrial, dependendo da empresa e da área industrial, eles vão pedir que seja retirado, porque atrapalha a vedação. Não utilizar equipamento danificado, evitar pegar com ele sujo, né, se possível. Temos também a proteção de tronco, que é a proteção do indivíduo contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica, umidade, proveniente de operações com uso de água. Então, depende aí, né, da atividade do colaborador, vai ser fornecido aí uma proteção de tronco, né? Temos aqui por exemplo, que o pessoal dos açougues geralmente usa, né, que mexe com agente biológico ali, pessoal que trabalha com esmerilhadeira ou solda, tem que ter uma vestimenta grossa ali, né, que não vai vir a queimar o colaborador. Se for uma área que estiver chovendo ou trabalhando com água, alguma coisa úmida ali, vão usar capa de PVC. E esse último aí é o colete refletivo, geralmente deve ser utilizado próximos a máquinas, equipamentos ou atividade noturna. Aí vai ser fornecido esse tipo de proteção. Proteção de membros superiores às mãos. Então, vai ser entregue o EPI para membros superiores de acordo com o risco que ele estiver trabalhando, né? Que existem diversos EPIs, podendo ser raspa, vaqueta, nitrílica. Existe esse Luvex também, né? Que são cremes protetores. Quem trabalha geralmente em oficina mecânica, geralmente precisa de ter mais tato ou mesmo trabalho com algum produto químico, mas precisa ter uma mão mais livre, vamos dizer assim. Aí esse produto ele protege a pele para não absorver, né, esses produtos químicos através da pele. Então é fornecida, dependendo da área industrial, os Luvex, que é esse creme de proteção, testado, aprovado, serve como método de segurança também. Temos também a proteção para membros inferiores, né, que são as botinas, de acordo com o risco, né, contra choques elétricos, térmicos, cortantes, escoriantes. Vai ser fornecido de acordo aí com o ramo do tipo de serviço do colaborador. O pessoal da área da elétrica a gente fornece com proteção elétrica, outros. Pelo que eu sei, a maioria já, como o valor é mínimo, a maioria dos nossos botinas é tudo entregue já com proteção completa. Aí vai ter a proteção da biqueira, no forro, palmilha higiênica, solado de poliuretano, resistente a flexões e desgaste. Então, de acordo com a área industrial, também existem modelos específicos também, que a gente vai estar fornecendo de acordo com o cliente solicita. Tem clientes que solicitam um modelo, outros que nem tanto, mas que tem aquela proteção ali contra pisar em alguma coisa, né, que tem aquela palmilha antiperfurante, enfim, a biqueira podendo ser de aço, podendo ser de outro material. Então, vai depender da área industrial, o que eles pedem para a gente. Proteção de corpo inteiro. Depende do ramo de atividade, vai ser fornecido essa proteção, né? Essa pessoa trabalha com elétrica, trabalha com umidade, trabalha com equipamentos móveis aí, veículos, caminhões, equipamentos grandes, ou trabalha com algum material aí que possa causar, que possa vir a coçar, né? Pessoal que trabalha com lã de vidro, por exemplo, eles usam, esqueci o nome dessa roupa aqui. É uma roupa específica, né, para poder não vir, esse material não vir pegar na pele da pessoa. Tyvek. Isso aí. O Tyvek, né? Lembrando que na dúvida, né, também, como foi falado ali dos produtos químicos, se você precisa ou não usar
essa roupa específica, vai estar tudo descrito ali na física do material, né? Qual é o EPI específico para se precisa ou não precisa de uma máscara específica, de uma roupa específica, de um óculos, de um capacete, se for trabalhar com qualquer produto químico ali, todo produto químico tem uma ficha de informação onde diz a forma segura de você estar trabalhando com ela, não só é, é, os tem umas latinhas que atrás vem umas observações de como você trabalha com ela de forma segura, né? Mas a ficha do produto ela é mais detalhada. É interessante a gente estar conhecendo. Existe também a proteção contra quedas de diferentes níveis, né? Que a gente já conhece aí, né? Cinto de segurança, talabarte, trava-quedas. Existem vários outros modelos no mercado para quem trabalha em altura. E, por fim, a gente faz o registro nas fichas de EPI, quando a gente recebe. Está aqui a descrição do que vocês estão recebendo, o CA, o dia, a rúbrica, se é devolução, se é recebimento. Aqui tem todo um termo de compromisso, e aqui você vai assinar. O que que diz o termo de compromisso? Todo empregado, antes de eu falar do termo de compromisso, vocês vão possuir a sua ficha de individual, né, de controle do EPI, que obrigatoriamente deverá ser assinada sempre que houver recebimento de algum equipamento de proteção, conforme o procedimento. Então, como eu disse, hoje em dia a gente está trabalhando de forma eletrônica, a gente consegue mandar muita documentação via sistema eletrônico, né? Vocês estão assinando via Zapsai, né, que é o sistema que a gente adota aqui para assinatura de documentação. E é um sisteminha bem fácil de mexer. Inclusive, quem puder sempre fazer a assinatura manual é melhor do que ficar anexando assinatura colada, que às vezes o sistema da Vale não aceita certas, por exemplo, certificados de treinamentos com assinatura colada. Então, se vocês puderem sempre assinar de forma manual, é melhor. A ficha de EPI deverá sempre encaminhada para o dossiê do empregado, então a gente tem todo o controle aqui das fichas de EPI de vocês, né? Que a fiscalização sempre solicita para a gente, então a gente tem que manter sempre essa documentação atualizada, em dia, disponível para consulta. E como eu disse aqui na ficha de EPI, quando vocês assinam aqui tudo, vai ter um termo de compromisso, que é isso aqui, onde você vai estar declarando, né, seu compromisso do uso dos equipamentos, que você vai seguir todas as determinações que está lá na NR6. Vocês vão ler que cabe ao empregado, cabe ao empregador, e em caso de dano do EPI causado pelo empregado, o desconto pode ser ilícito, mas enfim, isso aqui eu nunca vi acontecer, mas dependendo da empresa, eles descontam, né? Às vezes se vê que a pessoa às vezes não está fazendo por má fé, ou enfim, mas a gente sempre procura substituir quando danificado, extraviado. Isso aí não é problema para a gente. O importante é você estar se comprometendo realmente a estar recebendo e usando para a finalidade que se destina e trocando de acordo com a necessidade. Então, o EPI é sempre bom informar que ele sozinho não evita acidente, né? Ele vai estar sempre minimizando o seu impacto no ser humano. São ferramentas importantes na prevenção de acidentes, mas não tão importante como o ser humano. O EPI, ele é um aliado importante, mas sem a sua ajuda, ele de nada será útil. Então, vamos encarar a prevenção aí como parte do trabalho e o EPI como um leal colega, né, que vai estar sempre disposto ali a preservar e ajudar no seu trabalho. Então, use sempre de forma correta, siga as orientações aqui que foram transmitidas, porque um bom dia é sempre um dia sem acidentes. Beleza, pessoal? Alguém ficou claro aí tudo que eu passei? Ficou alguma dúvida? Tudo Posso certo. prosseguir? Muito Pode bom, pode prosseguir, tudo conseguir. ok. Muito bom. Perfeito, ótimo. Agora eu vou entrar num assunto polêmico aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ergonomia. Por que eu falo polêmico? Porque, infelizmente, gente, a gente sabe que na realidade a gente não consegue fazer tudo 100%, tá? Mas as empresas vão procurar, da melhor forma possível, dar um ambiente seguro e tranquilo para a gente estar trabalhando. Então, existe a ergonomia, né, que eu estudo
que tem o objetivo de elaborar e implementar parâmetros que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a propiciar um máximo de conforto, saúde, segurança e desempenho eficiente. Então, vai ser avaliado esses 4 fatores. Quando a gente chega aqui nos fatores psicofisiológicos, eles estão relacionados ao trabalho que o ser humano pode ficar exposto durante e no seu desenvolver de suas atividades. A ergonomia estuda as interações entre características, limitações físicas e cognitivas, perfil de população, trabalhadores, capacitação, experiência na função, critério para contratação, aspectos sociais, aqui em fatores humanos. Já na tecnologia, vai ser feito um estudo aí em cima das ferramentas, máquinas, equipamentos, softwares, manutenção, para que seja feito de forma adaptável aí, para facilitar o nosso dia a dia, né? É feito todo um estudo em cima desses assuntos. O conforto térmico também é considerado aí na hora da avaliação, como é que é o acústico, como é que é o visual, questão de iluminação. Então, dependendo aí do local, é feita toda essa avaliação, se tem como a gente melhorar aquele ambiente para o trabalho ser feito da melhor forma. Temos também a questão da organização do trabalho, que vem as políticas da empresa, características da produção, layout, as metas, as exigências de tarefa, condições de execução e normas de procedimentos. Então, como eu disse, a ergonomia ela vem para estar adaptando da melhor forma possível aquele local para não vir impactar na saúde do colaborador. Os problemas ergonômicos, eles geralmente estão relacionados a força excessiva, repetitividade, postura inadequada, compressão mecânica, vibrações, manipulações de carga. Então, essa análise ela vai ser feita ali em cima daquela área do local do trabalhador e é proposto algumas medidas de melhoria, tá? Resumindo, a ergonomia é uma forma de explicitar os problemas de funcionamento da empresa do ponto de vista da atividade de trabalho, uma metodologia para localizar as oportunidades de melhoria, uma maneira de encaminhar soluções de acordo com as características e necessidades da empresa, um meio de investimento que tem retorno simplesmente fazendo a coisa certa. Então, a ergonomia ela serve para tornar o trabalho mais simples, confortável, seguro e eficiente, adequando às necessidades, habilidades e limitações da pessoa. Então, esse assunto ergonomia